Nesse último capítulo, essa última etapa do curso, vamos tratar dos problemas unidimensionais na mecânica quântica, resolvendo a equação de Schrödinger para alguns problemas que são solúveis. E, a bem da verdade, a maior parte dos problemas interessantes, reais, não tem uma solução analítica e é necessário recorrer a métodos numéricos. Mas os problemas que possuem solução analítica, os principais, nós vamos discutir nessa aula. Então, a equação de Schrödinger, dependente do tempo, está aqui. Se eu utilizar o fato de que o meu potencial depende apenas das coordenadas, que são os problemas que nós vamos estudar, eu posso fazer a separação de variáveis, como a gente já viu, e obter a solução temporal, que é a mesma para todos os potenciais que têm essa propriedade, e a gente chama de solução estacionária da equação de Schrödinger. Estacionária porque a probabilidade, densidade e probabilidade não depende do tempo, dado que a forma da solução temporal é uma exponencial complexa e a densidade de probabilidade é sempre π, estrela psi. Esse termo desaparece. Nós vamos tratar de problemas apenas unidimensionais. Problemas em mais dimensões é só uma generalização dessa equação de Schrödinger. E, em particular, vamos tratar da equação independente do tempo, uma vez que a parte temporal já foi definida. Essa é a equação de Schrödinger que vai nos ajudar a obter soluções para os problemas que serão aqui estudados. E lembrando que a densidade de probabilidade integrada no espaço todo deve dar 1, significando que essa condição me ajuda na normalização das funções de onda, dos psis. Com isso eu quero dizer que as constantes arbitrárias que aparecem na função de onda são determinadas a partir dessa normalização. O problema mais simples que a gente pode estudar, a solução da equação independente do tempo, é o problema da partícula livre. A gente já viu que essa solução pode ser representada por uma combinação entre seno e cosseno com um fator puramente imaginário. E esse tipo de combinação linear pode ser reescrito na forma exponencial. Quer dizer, a minha onda progressiva pode ser tanto escrita como seno e cosseno, como nessa forma exponencial, que diferente das ondas progressivas que vocês conhecem na física clássica, ela necessariamente é uma função complexa. Nessa equação, para essa função de onda, vamos lembrar que o k, número de onda, está associado com o momento linear. Ele é um momento linear dividido por h cortado. E o momento linear é raiz de 2 vezes a massa vezes a energia da partícula. Em se tratando de uma partícula livre, toda energia é energia cinética. O ômega, frequência angular, aparece aqui, é a energia dividida por h cortado. Muito bem, vamos decompor essa nossa função de onda na parte espacial e na parte temporal. Como já discutimos, a parte temporal é a mesma para todos os problemas, então vou deixá-la de lado e vou me ater à parte espacial da função de onda, psi de x elevado a kx, com k dado por essa relação. É fácil identificar que se trata de uma onda progressiva quando você olha a parte real dessa função de onda completa. A parte real tem um argumento kx menos ômega t, que dá 0, né, para todos os valores dessa combinação que seja múltiplos semi-inteiros de π. Ou seja, para n igual a 0, π sobre 2. Para n mais ou menos 1, o argumento ou é 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. E assim por diante. Então, para esses valores, a função cosseno tem zeros que a gente chama de nó. E a função cosseno é a parte real de psi de x. E esses nós, eles se propagam para a direita, porque à medida que aumenta o tempo, para que isso seja um valor constante aqui, múltiplo semi-inteiro de π, o x tem que aumentar também. Então, isso dá a noção de movimento das posições indo caminhando para frente. De outra forma, se eu quiser uma onda se propagando no sentido oposto, ou seja, para valores menores de x, basta trocar o sinal do k aqui e colocar menos. E aí, à medida que o t aumenta, para que isso fique constante e o x vai diminuindo, o sinal menos aqui é capaz de manter
combinação constante. Não apenas constante, mas igual a esse múltiplo semi-inteiro de π, que é o que dá os zeros da função cosseno. Então, resumidamente, o argumento está aqui. Passa o ômega t para o lado direito, e à medida que o t aumenta, o x aumenta. Ou seja, a onda se propaga da esquerda para a direita. Aqui a gente ilustra esse fato somente para a parte real da função de onda. A gente não pode fazer isso para a função de onda propriamente, porque é uma função complexa. Mas aqui você tem a noção de que tem uma onda se propagando da esquerda para a direita. Veja que esse pico vai se deslocando à medida que o tempo passa. Como a gente já discutiu algumas vezes, o psi propriamente não é uma quantidade fisicamente mensurável. O que a gente mede é a densidade de probabilidade ou a probabilidade mesmo. E para esse caso, essa densidade de probabilidade é 1, é constante. Então você perde completamente essa noção de movimento quando você olha para a densidade de probabilidade. Ela é uma constante para todos os instantes de tempo, t, para qualquer posição x. Como eu já argumentei, a gente pode também obter uma onda que se propaga da direita para a esquerda. Para isso basta trocar o sinal do termo kx. A energia é a mesma, a parte temporal tem a mesma frequência angular. Então são duas soluções possíveis para uma mesma energia. E a parte espacial, você pode verificar substituindo na equação de Schrödinger que ela satisfaz aquela equação com K dado por raiz de 2me dividido por h cortado. Então a gente já sabe que se eu tenho mais de uma solução para a mesma equação diferencial, uma combinação linear dessas duas soluções também é uma solução. Então aqui está uma solução geral para o problema da partícula livre para a parte espacial, com constantes arbitrárias A e B. A parte que se propaga da esquerda para a direita e a parte que se propaga da direita para a esquerda. Com essa constante definida como assim. Se eu substituir essa solução na equação de Schrödinger para a partícula livre, lembra, o potencial aqui a gente está colocando V igual a zero. Podia ser qualquer constante, mas isso não altera o resultado. Então, substituindo o psi nessa equação, o que a gente obtém? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Aqui está a derivada segunda, né? Derivada da exponencial, a própria exponencial, e a derivada do argumento, que é ik para cada vez que eu derivo. Ik derivado duas vezes da i quadrado k quadrado. A mesma coisa na parte envolvendo o b. É menos ik, o menos ik cai duas vezes, no final das contas eu fico com i quadrado k quadrado, que é o termo comum para esses dois termos do lado esquerdo. Então eu extraio o ik quadrado, coloco em evidência, i quadrado é menos 1, então isso vai dar um sinal mais, e o k quadrado vem para fora. E a direita é simplesmente e vezes a função de onda. Então quando eu faço isso, eu tenho esse fator, e o que sobra aqui dentro, AE kx mais BE elevado a menos IKX é a própria função de onda psi de x. E do lado direito, E psi de x. Portanto, como isso que está aqui, h cortado ao quadrado, k quadrado sobre 2m, é a própria energia da partícula livre, lembra, h cortado k é um momento linear, então isso é p quadrado sobre 2m, que é a energia da partícula livre, só tem energia cinética. Então, a equação de Schrödinger está satisfeita para essa solução geral, a elevado a i kx mais b e elevado a menos i kx. Ou seja, isso aqui também é a solução da equação de Schrödinger. Bem, essa solução que a gente obteve é uma solução para uma equação diferencial de segunda ordem. E a gente sabe, para quem já conhece um pouco de equações diferenciais, ou já ouviu algumas das vezes que eu comentei isso aqui, uma equação de segunda ordem exige duas constantes arbitrárias na sua solução. No nosso caso, essas constantes são A e B. E como determinar essas duas constantes? Isso depende das condições iniciais. Por exemplo, se eu conhecer a função de onda psi de x num determinado valor de x e a sua derivada primeira num determinado valor de x. Isso define unicamente quem é A e B. E isso é o usual para qualquer equação diferencial de segunda ordem. No caso da partícula livre, por exemplo, você pode dizer a partícula está se propagando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Dependendo de qual dessas situações a sua partícula está submetida, você vai definir quem é o B e quem é o A.
Então, se o B é igual a zero, a partícula se propaga para a direita, ou seja, só tem o A e elevado a ikx. O contrário, se A é igual a zero, só tem o B e elevado a menos ikx e ela se propaga para a esquerda. Tá? Outra situação em que o módulo de A é igual ao módulo de B, ou seja, nenhum dos dois é zero, eu deveria até colocar aqui diferente de zero, eu vou ter uma onda estacionária. E isso é óbvio pelo fato de que as duas ondas que se propagam para a direita e esquerda têm a mesma frequência. E essa combinação linear a gente já conhece, me dá uma onda estacionária. Claro, isso às vezes pode parecer meio sem sentido quando eu estou falando de funções que são complexas. Mas vamos ver que essa interpretação da solução, por exemplo, quando b é igual a zero, e eu interpretei que existe uma onda se propagando da esquerda para a direita, a gente vai ver que a partícula também se move para a direita nessa situação. Tá? Essas são as soluções espacial e a solução completa. Então vamos ver. A quantidade que dá noção de movimento para a gente é o momento linear. Então vamos calcular o valor esperado do momento linear para a partícula livre nessa situação em que eu tenho apenas a solução com A diferente de zero. Sanduíche o operador momento linear entre psi estrela e psi. Eu sei que P chapéu, que é o operador menos IH cortado del x, então só atua na parte espacial. Derivo isso daqui, ou seja, a derivação exponencial, vai cair um fator I vezes K. Então, menos IH cortado IK, A elevado a menos IKx menos ômega t. Mas A elevado a IKx menos ômega t é a própria função de onda, multiplicada por esse fator. Menos I vezes mais I dá mais, então só sobra o H cortado K. H cortado K, psi. Só que H cortado K, se vocês olharem a definição do K, ele vai dar raiz de 2me. Portanto, o valor esperado de P é psi estrela raiz de 2me, psi, isso aqui é uma constante, eu tiro da integração, e essa integral de menos infinito a mais infinito é 1, né, a probabilidade no espaço todo. Então isso implica que o valor esperado do momento linear é mais raiz de 2me, que é justamente o que você espera para uma partícula que se move da esquerda para a direita. Então, se a parte real da função de onda me permite interpretar uma onda que se propaga da esquerda para a direita, eu estou observando que quando eu calculo o valor esperado do momento linear, eu obtenho a interpretação de uma partícula que se propaga da esquerda para a direita. Então, a partícula se move junto com a onda, embora tenha que se lembrar que essa onda, na verdade, não é uma onda real, é uma onda complexa. Bem, se eu fizer a mesma brincadeira agora para quando A igual a zero e B diferente de zero, calcular o valor esperado do momento linear, a gente vai obter, diferente do resultado anterior, um sinal menos na frente do valor esperado. Isso significando que justamente eu tenho uma partícula associada a essa onda que se propaga da direita para a esquerda, uma partícula que também se propagaria junto com a onda da direita para a esquerda. Isso corrobora a nossa interpretação de que a partícula se move com a onda. No entanto, vamos ver uma coisa estranha aqui. Psi estrela, psi, né, que é a densidade de probabilidade, se vocês fizerem esse produto, vai ser A estrela A. Só que A é uma constante, a constante arbitrária do problema. Isso significa o quê? Eu tenho uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula em alguma posição x, que é constante para qualquer valor de x. Isso significa, do ponto de vista prático, que o meu feixe de partículas associado a essa função de onda, feixe de partículas livres, tem uma extensão infinita. Por quê? Porque a partícula possui a mesma probabilidade de ser encontrada em qualquer posição x. Bem, isso parece estranho, mas não é tanto, se a gente lembrar do princípio de incerteza. Nessa situação, como eu tenho uma extensão infinita, a minha incerteza na posição também é infinita. Não consigo determinar a posição da partícula. Agora, isso está de acordo com o princípio de incerteza. Por quê? Δx vezes Δp maior ou igual a cortado sobre 2. Se o Δx é infinito, implica que o Δp é zero. Por que isso? Porque a gente conhece precisamente qual é o momento linear da partícula. A minha função de onda tem um K único, um K fixo. O K é o número de onda que está associado ao momento linear. H cortado K é o momento linear.
Então tem um único valor no momento linear. Então a imprecisão do momento é zero, ΔP é zero. Então faz todo sentido, era de se esperar obter esse resultado. Então está aqui, P igual a H cortado K. Eu conheço apenas um único valor nessa situação, portanto, ΔP igual a zero. Isso tem uma outra implicação, que o tempo é infinito para medir a energia de uma partícula que viaja num tal feixe de comprimento infinito. Isso por quê? Porque a energia H cortado ômega só tem uma frequência associada a um único K. Então, a energia tem uma imprecisão zero, e, portanto, ΔT é infinito. Eu teria uma precisão absoluta no valor da energia. Bom, isso parece meio exótico, meio fora da realidade, mas vejamos que isso não é tão fora da realidade. Vamos ver uma situação prática em que isso aparece. Antes de continuar, deixa eu comentar mais uma vez. Vocês ouvem um ruído no fundo, que é o roncado dos meus cachorros. Infelizmente, eles não ficam distantes de mim, não tem como tirar esse ruído. Teria que fazer uma edição, mas vocês têm percebido que eu tenho enviado os últimos vídeos sem edição para não perder tempo, porque a gente já está sem tempo. Então, convivam aí com o roncado. Depois, se eu puder, eu edito esses vídeos e coloco no YouTube. Mas vamos lá, vamos ao exemplo. Considere um acelerador de partículas. Né? As partículas são produzidas para colidirem com um alvo fixo, ou umas com as outras, e produzir novas partículas, novos eventos em física de altas energias. Nessas situações, o comprimento do feixe, em geral, está numa única dimensão, pense num acelerador linear, ΔX é muito maior do que o tamanho do alvo. ΔX muito maior do que o raio do alvo. Então, na realidade, o ΔX ele não precisa ser infinito, ele só precisa obedecer essa condição. Então, eu estou tratando de partículas livres, onde o ΔX aparentemente é muito grande, muito próximo do que seria o infinito, mas na verdade limitado pelas dimensões do experimento, que é de fato o tamanho do laboratório. Então eu posso considerar que x está entre menos L sobre 2 mais L sobre 2. Esses são os valores da posição de qualquer partícula no feixe. O que me dá um ΔX igual a L, ou seja, eu tenho uma imprecisão grande na posição das partículas, o que vai implicar, de acordo com a relação de incerteza, que o ΔP é muito pequeno, ou seja, o momento linear das partículas nesse feixe é conhecido com muita precisão. E isso resolve também o problema da normalização, porque se você observar, quando eu faço psi estrela, lembrando aqui, integral de psi estrela, xt, psi, xt, dx, menos infinito a mais infinito, isso é igual, na verdade, uma constante, né, que é o módulo de psi quadrado, vou colocar aqui constante, módulo de psi quadrado, vezes dx. Essa constante, em vez de ser integrada entre menos infinito e mais infinito, que me daria, na verdade, uma divergência, e isso complicaria a minha vida no sentido de normalizar a função de onda, ela está integrada somente entre menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então isso dá uma quantidade finita, dá um ΔX que é justamente L. E isso tudo tem que ser igual a 1 pela nossa condição de normalização, o que permite determinar as constantes arbitrárias que aparecem na função de onda sem problema nenhum. Então, com isso eu resolvo um problema que a gente tem na normalização da função de onda de uma partícula livre, que se eu realmente fosse de menos infinito a mais infinito, eu não poderia ter 1 aqui, sim uma quantidade infinita. Mas na prática, isso significa que a gente está sempre limitando a região do espaço em que nós fazemos essa normalização. A gente costuma chamar isso de normalização numa caixa. Isso vale para uma dimensão, duas, três, inclusive. Bom, um outro jeito de resolver esse problema, a gente abordou de uma maneira, seria usar os pacotes de onda, que a gente já discutiu lá atrás. Quer dizer, formava uma onda associada a uma partícula que não é somente uma onda progressiva, indo para frente e para trás, mas um conjunto de várias ondas que formaria um pacote de onda que se propaga
no espaço, no tempo. Mas a nossa abordagem aqui é suficiente e muito mais próxima de todas as aplicações que a gente vai fazer adiante.